Olá, queridos e queridas, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os falangeiros, né? Falamos um pouquinho sobre os orixás aí no vídeo anterior. E agora vamos falar sobre entidades e falanges, né? Que é muito importante para que você entenda e aprenda, até porque nós vamos começar a ter vários aprendizados de vários guias e protetores, então você pode entender um pouquinho maior. Então, entidades e falange. Entidade é o nome dado a todos os espíritos que estão em determinada faixa de vibração astral e que atuam dentro da Umbanda, conforme o seu grau de evolução espiritual. Então, esses espíritos são levados a fazer parte de uma falange, agrupamento de espíritos, né? A fim de atuarem, aprenderem e evoluírem também espiritualmente. Então, o nosso universo é grandioso em evolução. Todos estamos numa caminhada para evoluir. Nós aqui, eles nos auxiliando no mundo espiritual, horas eles aqui e nós no mundo espiritual, enfim, há sempre a evolução, né? O Pai Maior deseja que evoluímos sempre. Então, entidades e falange estão aí para aprenderem, ensinarem e evoluírem junto conosco espiritualmente. Então, muitas vezes eles já tiveram várias encarnações e talvez reencarnarão também para a evolução, para atingir ou trazer algum conhecimento. Muitas pessoas, muitos sábios, né, eles reencarnam para que possam passar aprendizados, né, nesta era que estamos. E depois retornam para um plano espiritual superior. Então todos estão sempre em evolução. Então são as entidades que incorporam nos rituais, né? São as entidades que trazem aí a sabedoria, guias espirituais, guias, entidade. Então, entidades, quando falamos, olha, tal entidade trouxe esse aprendizado. Eu gosto de falar guias, gosto de falar protetores, não gosto de falar entidade. Eu falo muitas vezes, né, guias. Então, eu gosto de trabalhar com guias. Os guias são o nome que é dado a esses espíritos que estão dentro de um contexto superior, num plano, num outro plano. E através deles, eles trazem aprendizados e trabalhos para a gente, para todos nós. Então, as entidades que incorporam em rituais, os guias, uma vez que os orixás não incorporam em trabalhos de Umbanda. A função das entidades pertencente às falanges é justamente vir à Terra e executar o trabalho ordenado, então, pela energia divina do orixá. Então, são as entidades, os portadores da força divina que correspondem aos orixás. Então, as entidades que trabalham na Umbanda ou trabalham em diversos cultos, elas representam 2 graus hierárquicos, porque são tudo formado por hierarquias, né? Então, elas representam 2 graus diferentes de hierarquia. Então, são guias que podem ser ou não chefes de falange ou de legião e os seus protetores. Então, a cada falange corresponde à vibração original de um orixá. As outras 6 falanges deste orixá correspondem ao cruzamento da sua energia original com a dos demais. Então, um exemplo de como ocorre esse cruzamento entre as linhas de Umbanda é a linha de Ogum Beira-Mar, que vem ser a cruzamento da linha de Ogum com a de Iemanjá. Entende? Vejam, 2 energias. Ogum com Iemanjá formam, então, Ogum Beira-Mar, assim como tantas outras, né? Então, as entidades vão sempre trazer a energia de um orixá, ou seja, são correspondentes a todos os orixás, a força divina. A cada falange vai corresponder sempre a uma vibração de um orixá. Então, se estamos trabalhando com pretos velhos, vamos trabalhar com a energia central de Omolu, mas aquele preto velho pode trazer também Ogum, pode trazer também Iemanjá. Então, cada guia que chega, cada protetor que vai fazer um trabalho, ele vai trazer aí outras entidades junto para o trabalho, para a energização, tantas outras coisas. Então, as outras falanges sempre vai corresponder ao cruzamento da sua energia original com os demais, tá bom? Então, é importante que a gente entenda essa grandiosidade, que são os guias, né? E que depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, sobre as linhas que existem aí de trabalho. E a sua energia, os seus trabalhos, vamos ao longo aí
da semana estar falando sobre eles. Então, quando o médium trabalha com uma determinada entidade, ele não trabalha com um único espírito, nunca. O que ocorre é que todos os espíritos que constituem determinada falange atuam numa única faixa vibratória, com a qual penetram na faixa vibratória do médium. Em outras palavras, os espíritos não trabalham isoladamente, mas em falange. Então, se você tem o trabalho de um preto velho, não está somente aquele preto velho, tem uma grandiosidade de falange junto com ele ali para fazer os trabalhos através daquele médium que ali está. Então, todos numa única vibração. Isso explica porque podemos encontrar entidades do mesmo nome atuando em lugares diferentes, à mesma hora, né? Ou às vezes até no mesmo local. Podemos ter dois pais Joaquim, duas vó Maria, duas vó Cambinda, não é? Mas cada uma com o seu trabalho, com a sua falange, com a sua energia, cada um trabalhando. Às vezes uma está trabalhando na energia de Pai Xangô, com o Omolu, com o Iemanjá, a outra está trabalhando com o Inhansã, não é? Então, cada um à sua maneira, cada um à sua vibração. Então as entidades, elas trabalham em multiplicidade, a qualquer momento, a qualquer hora. Cada uma conservando o nome e as características do chefe de falange que compõe. Entende? Então, ela vai trazer a energia daquele orixá. Embora não seja muito comum, é possível até acontecer que o mesmo espírito, embora seja uma só vibração, venha em diversas falanges, com diversos nomes, conforme a sua missão espiritual. Ele vai se apresentar como ele deseja que a gente pode vê-lo, como a gente pode entender, né? Porque o grau de evolução dos espíritos são grandiosos. Ele pode, de repente, trazer uma roupagem que é permitida para você naquele momento, porque às vezes nós não temos nem consciência para entender a grandiosidade que eles são. Então eles vão se apresentar da maneira que for permitido para nós. Então, muitas vezes, não precisa ficar focado em nome, em roupa, nada disso, porque eles não têm nada disso, né? Eles podem ser muito mais grandiosos do que você imagina. Eles vão se apresentar da maneira que eles acham que vai estar bom para você. Mas isso não significa que ele é aquela montagem ali, aquele arquétipo, né, que ele se preparou, que ele mostrou para você. Então, guias, protetores, entidades são grandiosos, trabalham aí trazendo sempre a irradiação de todos os orixás, trabalham trazendo grandes ensinamentos para nós. Então, os espíritos estão sempre numa faixa vibratória de acordo com o que precisa ser feito aquele trabalho, né? Então, eles trabalham unidos, um ajudando o outro. Então, é a multiplicidade. Então, você precisa entender como é grandioso quando você estiver à frente de qualquer entidade, de qualquer guia, o respeito, o amor, porque ali está um grande sábio, alguém que já viveu nessa encarnação ou não, mas muitas vezes já passaram por aqui, em outros tempos, viveram várias situações. E hoje, através da Sagrada Umbanda, desse culto, e de poder vir trazer ensinamento através de um médium, né? Então, é grandioso mesmo aquele médium que estuda, que sabe passar realmente o que a sua entidade, o seu guia, o seu protetor está querendo. Então, existem milhões de religiões, milhões de trabalhos de Umbanda, de Candomblé, de tudo, mas sempre veja o que é que está sendo passado. Porque estamos falando de centelha divina, estamos falando de irradiação. A irradiação de todos os orixás, protetores e guias tem que vir do Pai Maior. E o Pai Maior é apenas luz. Então, qualquer ensinamento que for fora da luz não é entidade, não é guia e não é protetor verdadeiro. É alguém que usa a Sagrada Umbanda, a religião, as entidades, nomes de entidades, para estar fazendo qualquer outro tipo de trabalho, iludindo as pessoas. Então, fiquem muito atentos. Se estamos falando de guias, de entidades, estamos falando que eles só vêm fazer o trabalho porque é permitido pela lei maior. Ou seja, tem um a mais, uma falange, tem um orixá maior. Não, você vai lá e você vai poder fazer isso e isso. Então não é bagunça, não é algazarra. Então como é que pode ser ensinado mal, passado mal, prejudicado pessoas? Isso não é umbanda, isso não é guias, isso não é protetor. Então entendo, qualquer trabalho fora da luz não é verdadeiro. É espírito de treva, é quiumba. Vai estudar sobre os quiumbas. É médium ignorante, é mãe de santo ignorante. Então, nem tudo o que vocês veem é verdade. Então eu aconselho sempre o estudo, vão estudar. Tem
canais maravilhosos que falam sobre a Umbanda. A Umbanda tem escolas, tem ensino, tá? Então, olha, vai estudar. Tem o Norberto Peixoto, que eu gosto muito. Tem o Alan Barbieri. Tem Umbanda de Boa. Eu gosto muito de ver o Jefferson com os vídeos dos espíritos. Então você vai ali assimilando o que é melhor. A gente vai sempre filtrando. Pera, isso que ele está falando, de repente nem é uma coisa boa. Então a gente tira e vamos ficar só com o que é bom. Filtre as informações que chegam. Mas dentro do contexto maior, ouviu falar de entidade, ouviu falar que ali tem um médium que está trabalhando com qualquer guia. Olha, aquele médium está trabalhando com vovó Maria Conga, com vovó Cambinda, com Preto Velho e Pai Joaquim. Tá, ótimo, eu vou até ali. Eu vou até os pés daquele Preto Velho, mas vamos ver. O que é o aconselhamento? Eu vou sair dali melhor do que eu entrei? Eu vou estar bem? Porque é esse o ensinamento, é o bem. A entidade não vai trazer nada de mal. Ela não vai, olha minha filha, você vai fazer isso, vai prejudicar aquele. Nunca ela vai fazer isso. Não. E ela também não vai concordar com desejos que você quer. Ai, vô, eu vim aqui porque eu quero ganhar na Mega Sena. Não existe isso. A entidade não vai trabalhar isso, gente. O trabalho das entidades é para que você seja um ser humano melhor, para que você contribua, para que você esteja dentro da sua missão, cumprindo o que você falou que veio cumprir. E não para seus gostos, para seus desejos materiais. E nem para prejudicar, ai vó, sabe? Tem aquela fulana ali e eu não quero que ela esteja na minha vida, eu quero que ela saia, eu não quero que ela... Sabe essas coisinhas? Isso não é trabalho de guia, de entidade. Isso não vai ser feito, eles não vão incentivar briga, desamor, desunião, amarração. Coisas idiotas, não vai trazer o seu amor em 2 dias, não vai trazer e fechar aquele negócio em minutos que você deseja. Isso não existe. Isso é coisa de gente ignorante. Então, guias, protetores, entidades são amor, são divindades, são sabedoria do Pai Maior. Se estão trazendo energia de orixá, como é que pode ser fora da luz? Não dá. Então entendam. Então, vibração das falanges, dos guias e protetores é somente amor e luz para evolução. Não dá para ser diferente. Então, procurem estudar sempre. Então, existem diversas linhas, diversas entidades que compõem as entidades maiores, não é? Porque temos caboclos, pretos velhos, temos nossos herês, temos baianos, boiadeiros, Zé Pilintra, malandros, malandras, boiadeiros, né? Então, ciganos, os exus, exumirins, marinheiros, os orientais, a linha do Oriente e tantas outras linhas que estão aí. Os cangaceiros, as cangaceiras e tantas linhas maravilhosas. Então, entidades são essa grandiosidade. Muitas vezes falamos dos caboclos. Os caboclos só trazem sabedoria para nós. Então, eles trazem a magia, eles trazem toda a grandiosidade, os pretos velhos a sabedoria, as crianças a alegria. Boiadeiros são espíritos grandiosos que trazem uma alegria imensa para a nossa vida. Já muitas vezes foram vaqueiros, né? Capatazes, enfim, os cangaceiros trazem ensinamentos, cortes de qualquer mal na nossa vida. O que falar das crianças no terreiro? É a verdadeira alegria, a honestidade, a aparência frágil, mas são grandiosos. Exus, força, justiça kármica. Ele vai te dar segundo o seu merecimento. Ciganos, alegria, festa, lendas, muitas lendas, muito ensinamento, incenso, pedra, cores. É grandioso. Marinheiros, a calma, a sabedoria. Né, por passar ali muito tempo no mar, demoravam muito tempo para ver suas famílias, estavam ali em busca das suas coisas. Então, a linha dos marinheiros faz um descarrego, faz passes maravilhosos. Exumirim, descobrindo o que está escondido, trazendo muitas vezes o que está dentro de nós, aquela sujeira, e eles colocam para fora. Então, todas as linhas são realmente grandiosas. Nós vamos falar sobre cada um. Nós vamos trazer aí sobre entidades, sobre as falanges, sobre o seu trabalho e como você pode sintonizar.
né? Então, é isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre as falanges, sobre as entidades que são aqueles que compõem o trabalho no terreiro, são aqueles que trazem os ensinamentos, o que faz com que o médium passe os ensinamentos, as ervas, os benzimentos, né? Então, entidade é pura luz. Ela traz ensinamento, eles são unidos, correspondem aí a portadores da lei divina do nosso Pai Maior. Então, quando falar de entidades, guias e protetores, vocês sabem que estão falando de luz. Se não for luz, não é entidade. Então, sintonize, aprenda sempre mais. Hoje, conhecemos um pouquinho destes grandiosos, desses guias maravilhosos, e depois nós vamos falar sobre cada um, sobre os guias em si. Vamos falar cada linha, vamos falar um pouquinho, trazer grande aprendizado. Então, fiquem todos na paz, nos vemos nos próximos vídeos. Salve todos os nossos guias protetores dentro da sagrada lei do Pai Maior.